Bom, estamos aí na segunda semana, hoje é quinta-feira, hoje é o último dia da avaliação dos formulários e amanhã a gente vai entrar já na semana da Tecna Espécie e ontem foi a possibilidade que as pessoas tinham de fazer os comentários. Então, quem fez comentários, na verdade não foram perguntas, mas comentários, foi o Antônio Cordeiro, e aí ele colocou o seguinte: a discussão da percepção lembrou-me um quadro do Escher, em que várias escadas em distintas posições. Acho que muito bem, tem muito a ver com o holograma, com a perspectiva em 3 dimensões. Realidade, o que penso sobre a realidade, como interferir nessa realidade. Pensando sobre isso, Antônio, eu diria o seguinte: quando você... Porque a realidade, ela tem uma coisa que é um conjunto de forças, né? A realidade, a gente pode dizer que é um conjunto de forças que estão numa determinada tensão um conjunto de forças que estão numa tensão num determinado tipo de equilíbrio, né? Ou de uma espécie de desequilíbrio de um desequilíbrio permanente, mas existem taxas de equilíbrio, né, e taxas de desequilíbrio. Então, a realidade, as forças que regem determinados problemas que a gente vai atuar, eles estão em determinado tipo de taxa de equilíbrio e desequilíbrio. Então, a gente teria que ver esse movimento todo, esse processo todo que a gente está chamando de realidade. Por isso que eu às vezes não gosto da palavra realidade, porque dá a impressão que existe alguma coisa mais fixa, né? E eu gosto às vezes de usar vida, né? Porque a vida me dá uma sensação maior de processo. É só uma coisa assim meio tipo, como se a realidade fosse uma palavra um pouco mais gasta, né, para as pessoas. E vida, a gente, quando a gente fala que a gente, na verdade, está lidando com a vida, e a vida vai dar uma resposta para a gente, é um teste, né? Então eu acho que fica uma coisa mais ampla, e as pessoas têm uma visão da vida como uma coisa menos definida, né? Então tem uma coisa que eu queria te problematizar, que é a seguinte: quando a gente pensa nessa questão das tensões, né, e você vai resolver um dado problema, na verdade você vai chegar com a sua percepção, e a percepção, ela vai gerar uma metodologia. Isso que eu acho legal quando a gente começa a fazer essa discussão da percepção, né? A percepção, ela é uma coisa que a gente está grudada. Hoje a gente tem um problema, uma intoxicação, porque a gente reduziu o espaço da filosofia na sociedade, em função da crise cognitiva, etc, etc. E aí a gente, então, a partir dessa redução do espaço entre percepção e vida, digamos assim, ou percepção e realidade, como ficou muito colado, gerou uma intoxicação. As pessoas não conseguem perceber que elas têm uma percepção, que essa percepção pode ser questionada, né? Então essa percepção que pode ser questionada, qualquer percepção, é geradora de metodologias, né? Uma percepção, ela tem como ação prática uma metodologia. Se a pessoa diz assim, não, estava lendo um livro que a pessoa tinha lá uma opção religiosa que não podia
receber sangue. Então e aí tinha uma metodologia que achava que Deus definia a vida das pessoas, não podia doar sangue. Então aquela cosmovisão definia uma metodologia de quando você tinha um problema, como você tinha que lidar com isso, rezando, né? Então aquilo ali definia uma metodologia. Então toda cosmovisão, toda a maneira de pensar gera uma determinada metodologia. E quando a gente cria essa intoxicação, que a intoxicação se caracteriza pelo colamento, pela aproximação tóxica entre percepção e realidade, ou entre percepção e vida, em que você cria essa toxicidade, o que acontece? A pessoa não consegue mais discernir que ela tem uma filosofia de vida, ela tem uma análise teórica sobre um dado problema, e a partir daí ela tem uma metodologia. E a partir daí, quando ela vai colocar essa metodologia em prática na vida, ela vai ter retornos que podem questionar alguma visão filosófica, alguma visão teórica e alguma coisa na metodologia, né? Dependendo do resultado. Então, quando você cola, você vai colocar aquela metodologia, o cara está morrendo lá e não, vamos doar sangue não, porque vamos rezar, porque vai melhorar, porque vai rezar, tem que acreditar, tem que ter fé. Então esse tipo de dogmatismo é uma característica, quer dizer, uma alta taxa de dogmatismo na sociedade é resultado da crise cognitiva que a gente está vivendo, da concentração de ideias, da baixa autonomia que as pessoas têm. Então por isso que essa semana é uma semana que eu faço essa discussão sobre a percepção da percepção. E em relação a isso que você está falando, e aí que você está falando, não existe a realidade, existe como a gente pensa na realidade, como a gente interfere na realidade, realmente é esse bolo, né? E aí o que a gente tem? A gente tem uma coisa que é olhar para essa realidade com estranhamento, e essa realidade a gente vai perceber que ela é um palco de tensões, de interesses, né? E de forças que estão ali interagindo, que no momento que você vai interferir nessa realidade, você vai trazer uma força que vai alterar aquele equilíbrio. Então, se a gente começa a pensar que a vida não é como se fosse assim ela não é o resultado, é como se ela fosse estática, né? Ela é um resultado de várias tensões. E no momento que você vai introduzir uma mudança, você vai ser um agente, né? Você vai ser mais uma força, né? Que vai colocar de alguma forma uma tensão naquela realidade. Você vai trazer uma mudança naquela realidade. Então, se você não conhecer as forças que estão ali atuando, né? Se você não perceber todas as tensões que existem em cada situação, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de poder entender quais as reações que você vai ter. Então, quando a gente pensa a vida e a realidade como um palco de tensões, e que o resultado que as coisas têm são resultado dessas tensões, aí essas tensões, como é que você vai analisar essas tensões? Tá, mas como é que eu vou analisar essas tensões? Essas tensões são, primeiro, vai bater lá em cima na filosofia. Quem é o ser humano? Né? Quais são as diretrizes que guiam o ser humano? Né? O ser humano é bom, a sociedade é ruim, o ser humano é bom. Né? O que faz com que o ser humano acorde de manhã? O que faz com que ele se deprima? O que faz com que ele se anime? O que faz com que ele tenha resultados positivos? Quer dizer, quais são as estruturas básicas do ser humano? Depois você tem as teorias são as forças, né? Como é que essas forças interagem? Então você começa a criar fórmulas. Se eu aumento o juro, eu reduzo a inflação. Se eu dou esse incentivo
num determinado segmento, o resultado é esse. Se eu reduzo o estado, eu tenho tal resultado. Então esse tipo de ação e reação vão formar as teorias. As teorias são resultados dessa tensão entre ação e reação, né? Então aí eu vou formando as teorias. E a partir do momento que eu faço as teorias, quando eu vejo um dado problema, eu faço um diagnóstico. Então nesse diagnóstico vai estar contido a minha cosmovisão filosófica, uma cosmovisão teórica dentro de um determinado campo. E aí a partir daí eu vou ver a minha metodologia. Então a percepção, ela, se você for dissecar a percepção, ela vai se dividir nessas três coisas. Uma coisa que eu fui aprendendo quando eu fui estudando, que às vezes eu encontro uma pessoa e vejo que o problema dele é filosófico, né? A maneira dele pensar. O ser humano, né, é uma maneira que é pouco eficaz. E aí quando você vai introduzir, por exemplo, a questão da tecnoespécie, o cara diz que eu acho um absurdo essa ideia da tecnoespécie, etc. Mas se você não fizer a revisão da tecnoespécie, que a gente vai lidar na próxima semana, você não consegue entender os impactos que a internet está tendo. E aí o cara começa a ter dificuldade. Por quê? Porque vai ter que fazer um questionamento filosófico. Ele vai ter que passar por essa discussão filosófica. E aí normalmente a pessoa diz assim, não, tudo bem, legal a ideia e tal. Mas ela volta depois de uma semana, 2 semanas, ela volta com a mesma questão, porque ela não fez o amadurecimento filosófico. Ela continua achando aquilo tudo um absurdo. Então é uma discussão que você vai decupando o processo, né? E aí quando você interfere, na realidade você quer mudar um determinado processo, aí você vai realmente conhecer as forças que estão ali. E é isso que eu queria fechar o nosso papo aqui. Você só conhece a realidade na interferência. A vida recompensa a ação. Aquele filósofo lá, Krishnamurti, dizia isso. A vida recompensa a ação. Por que a vida recompensa a ação? Porque ela se revela. No momento em que eu crio, em que eu tento introduzir uma mudança, as forças que estão, digamos, em equilíbrio, invisível, elas vão aparecer. Elas podem não aparecer no primeiro momento, mas elas vão aparecer lentamente, né? É quando você quer fazer uma introdução de uma mudança num determinado ambiente organizacional, aí todo mundo, beleza e tal, mas aí as pessoas começam, né, de uma maneira ou de outra, a se posicionar sobre aquela mudança e mudar e alterar, e aí começa a se revelar as forças, as tensões, o que as pessoas realmente pensam, o que as pessoas fazem, quais são os interesses que estão ali envolvidos, quais são as cosmovisões que levam as pessoas a terem aquele tipo de atitude, e o que você tem que fazer para você poder ter eficácia na mudança. Como é que você vai trabalhar nisso? Então, assim, é só alguns comentários em relação ao que você está falando, reforçando o que você está falando, né? Que eu acho assim, que quando a gente fala nessas três funções, nessas três dimensões, pensar, agir e, digamos assim, a realidade, talvez eu diria que existem duas funções. A realidade, ela não existe enquanto um elemento isolado. A realidade, ela existe enquanto uma tensão. Então, é assim, ela está em processo de consolidação, estagnação, de mudança, e as forças estão ali, mais ativas ou mais passivas, um equilíbrio ou um desequilíbrio, mas elas estão ali. Então, quando a gente fala de realidade, a gente está falando de um processo de tensões. Por isso que quando as pessoas vão fazer uma pesquisa, a melhor pesquisa, na minha opinião, quando você vai fazer, é aquela pesquisa ativa, que você vai ver, você vai acompanhar a mudança. Aí no momento que você vai acompanhar uma dada mudança de um determinado processo, por isso que nos laboratórios as pessoas não estudam os processos parados, eles provocam mudanças para ver quais são as reações, né? Que aí a partir daí você pode fazer uma análise, do que aí você pode perceber com mais clareza as forças em tensão. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado aí. Semana terminando e amanhã começa
à terceira semana. Valeu.